Olá, meus amigos, estou aqui mais uma vez e quero dar sequência à palavra que a gente vem ministrando, daquilo que Deus tocou no meu coração e eu quero transmitir para você. Em 2 vídeos a gente tratou a respeito de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 23, que fala da história de um filho que abandonou seus pais, pegou a sua herança e ele se perdeu no mundo afora, né? Chegou ao estado último da vida dele. E aí ele viu que cada vez mais ele estava sendo puxado por um abismo. Porque a Bíblia fala assim que um abismo chama outro abismo. Sabe quando você está passando por dificuldade e parece que as coisas, ao invés de melhorar, começa a piorar cada vez mais? Então, e ele, esse jovem, se sentiu nessa situação, né? E ele chegou no limite dele. E aí o que acontece? A Bíblia fala que o primeiro passo que ele tomou para viver uma mudança na vida dele, né, como a gente já disse em outro vídeo, o primeiro passo foi reconhecer, se examinar e cair em si. Eu preciso da ajuda do meu pai, eu preciso voltar para casa, né? O segundo passo é que ele estava disposto a mudar. A Bíblia fala que ele foi até o pai dele, ele levantou da onde ele estava, ou seja, tomou uma posição e foi até o seu pai ao encontro dele. Ainda que os amigos em volta, talvez a consciência dele estava dizendo: como que eu vou chegar agora e olhar para o meu pai diante de tudo que eu fiz com ele, sabe? Eu quis o meu dinheiro, eu quis a minha parte, eu acabei com tudo, eu fui imaturo. Agora, como que eu vou chegar diante dos meus pais? Então, para aquele jovem, era uma humilhação muito grande, sabe? Retornar para sua casa diante de toda a situação que houve na sua vida. E aí, eu quero dizer para vocês, eu lancei aí 2 desafios nos outros vídeos, e eu queria agora falar com vocês a respeito do último, né, do último ensinamento que esse texto, que essa palavra traz para nós, que é o seguinte: aquele jovem, ele voltou para a casa dele. Vamos analisar no versículo 20 do capítulo 15. Diz assim, ó: e ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-lhe no pescoço e o beijou. Ou seja, depois que ele passou desses 2 processos de se examinar, sabe, de tomar uma posição, de sair do lugar, ele foi ao encontro do pai dele. Então, ou seja, se você quer uma mudança na sua vida, se você quer transformar, você precisa entender a sua dependência do Senhor, sabe? Você precisa se humilhar diante de Deus, reconhecer suas falhas e pedir ajuda, porque às vezes nunca, né? Às vezes não, a gente nunca vai conseguir sozinho, né? Sempre a gente vai precisar da ajuda de Deus. Em João, capítulo 15, versículo 5, fala, Jesus diz para os discípulos: vocês não vão conseguir fazer nada sem mim. Tudo que vocês fizer, vocês têm que fazer comigo, entendeu? Porque eu sou a razão, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a palavra, eu sou aquele que você precisa na sua vida. Então, ou seja, a gente precisa reconhecer a nossa dependência de Deus. A gente precisa, sabe, ir para os pés do Senhor em humildade. Mas será que Deus vai me aceitar? Mas será que a minha esposa vai me querer de volta se eu chegar nela e falar: eu fiz isso, eu pensei assim? Será que os meus pais vão acreditar em mim? Sabe, como que eles vão reagir se eu contar para eles que eu estou tendo esse problema? Sabe, que eu tenho problema com vício? Esse é o tempo de você correr para os pés de Jesus, sabe, se humilhar, talvez para a sua família, sabe, pedir perdão, sabe, dentro da sua casa, para que Deus restaure sua família, o relacionamento seu com o seu filho, com a sua esposa, sabe, com o seu irmão, com a sua irmã. E agora eu quero finalizar com o último texto, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, voltar os seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o caminho é você entender que você depende do Senhor, que tudo depende do Senhor. E você precisa reconhecer que você precisa de estar no pé do Senhor, sabe? De se humilhar, sabe? De pedir perdão, sabe? E aí Deus vai reconhecer isso, Deus vai ouvir a sua oração, porque a Bíblia fala assim que Ele não rejeita aquele que tem um coração quebrantado. Então, que Jesus venha abençoar a sua vida, que você venha tomar esse posicionamento na sua casa. E aí o terceiro desafio que eu quero lançar para você é em relação a um devocional familiar, sabe? Que você
Vem agora, primeiro desafio, você já examinou a sua vida, viu que tinha que estar de errado, o errado, você já tomou o primeiro passo de fé, fazendo pequenas coisas dentro da sua casa, né? A Bíblia fala que quando a gente é fiel no pouco, Deus é fiel no muito. Deus vai colocar a gente no muito. Então, às vezes, lavar uma louça para você não é nada, mas para tua esposa é muito. Você pode ganhar muitos pontos com a sua esposa, né? Seu filho aí que às vezes ajudar sua mãe em casa faz você crescer como um homem, como uma mulher dentro da sua casa. Então essas pequenas coisas vai trazer benefícios lá na frente, sabe, de transformação no seu caráter. E isso mostra uma atitude que você realmente quer mudar. E por último, eu quero lançar esse desafio, que você dentro da sua casa agora, sabe, faça um devocional, separe um dia da semana para você reunir toda a sua família, seja um pouquinho antes do almoço, depois, à noite, para ler, sabe, uns salmos, compartilhar uma palavra, simultaneamente, cada um fala uma parte, para edificar uns aos outros, para que vocês venham crescer juntos e pedir perdão como família, orar, pedindo a graça de Deus, sabedoria, sabe, para resistir nos tempos de dificuldade como a gente tem passado agora, para que Deus venha, sabe, com tua mão, para que Deus venha estabelecer mudanças na sua vida e na sua família. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Que Jesus abençoe muito você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.